Olá, estudante do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para mais uma aula de História do segundo ano do ensino médio. Aqui o nosso intérprete Ézion para acompanhar essa aula com a gente. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula? Então tá aqui para vocês, ó. Na aula nós vamos analisar qual era o engenho de açúcar, observando as características administrativas e culturais desse engenho. E vamos analisar os outros produtos da economia colonial, essa economia tão diversificada, não só pautada no açúcar, mas com outros produtos também. Então aqui, gente, nosso conhecimento prévio, nosso início de bate-papo. Utilizamos o açúcar derivado da cana em nosso cotidiano. Você sabe há quanto tempo esse açúcar ele é produzido aqui no Brasil? Será que ele é uma cultura nova? Será que ele faz tempo que ele é produzido aqui? Você lembra como que era o cultivo de cana no período colonial? E você conhece outras formas de se obter o açúcar além da cana-de-açúcar? Vamos dar uma olhadinha nas respostas destas perguntas? Então, o Brasil ele produz cana-de-açúcar há mais ou menos 400 anos. Foi ali no século XVI, 1530, 1540, que os portugueses introduziram essa cultura da cana-de-açúcar. Eles já tinham um conhecimento, uma experiência da produção de cana-de-açúcar em outras colônias portuguesas e trazem para cá essa produção, lembrando que o açúcar ele é então um produto de alto valor comercial na Europa nesse período. No período colonial, essa produção de açúcar ela era monocultora. Isso significa que as plantações, elas eram quase que, as fazendas, elas eram quase que exclusivamente para a cana-de-açúcar, né? E atualmente nós conseguimos extrair a cana, o açúcar, de outros produtos além da cana, como por exemplo, nós temos o açúcar de beterraba e outras formas de extração. Gente, atualmente, o Brasil ele é um dos maiores produtores de açúcar do mundo, né? O Brasil produz aí toneladas e toneladas de açúcar para abastecer, nos dias de hoje, tanto o mercado interno como o mercado externo. Você já se questionou sobre o destino dos alimentos produzidos no Brasil? Os alimentos aqui produzidos, eles são para o mercado interno ou eles acabam sendo exportados para o mercado externo? Qual a sua opinião sobre a produção de alimento para atender a demanda do mercado mundial? Nós devemos atender às demandas do mercado brasileiro a princípio ou do mercado mundial? Uma reflexão para que a gente possa fazer. Então, que a gente vai pensar nessa contextualização, por que eu tenho que aprender esse conteúdo, né? Então eu trago aqui para vocês, gente, a disputa por mercados consumidores, matéria-prima e mão de obra, lá no século XVI, 1530, 1540, ela estava acirrada entre Portugal e os outros países da Europa que estavam nesse processo de expansão comercial. Então eles necessitavam de recursos financeiros e Portugal, então, decidiu colonizar o Brasil. A gente lembra, né, que o período inicial da chegada dos portugueses aqui, a gente chama de pré-colônia porque não houve uma preocupação inicial dos portugueses em colonizar o Brasil. A partir aí dos anos de 1530, nós vamos ter o processo de colonização iniciado e a introdução da cana-de-açúcar com o objetivo de enriquecer Portugal e que Portugal pudesse, então, explorar economicamente a sua colônia aqui na América. Compreender essas relações de poder, essas disputas de mercado, matéria-prima, mão de obra, essas relações econômicas, elas são importantes nesse entendimento de uma geopolítica global, mesmo que no século XVI. E revela que esses processos eles são perceptíveis no mundo de hoje. Né? Essa necessidade dos países em produzir para atender às demandas, em extrair matéria-prima, mercado consumidor, em explorar a mão de obra. Beleza? Então, você já ouviu falar no termo sesmaria? Trago aqui o mapa, né, do Brasil de 1640, onde ele traz algumas informações. A sesmaria era um sistema de distribuição de exploração, colonização e ocupação das terras. Nós vimos que no Brasil colônia, a primeira tentativa de Portugal de colonizar e administrar foram as capitanias hereditárias, os extensos
lotes de terras que eram doados para os donatários. Os donatários, por sua vez, subdividiam esses lotes em lotes menores, eram chamados de sesmaria, e entregavam esses lotes às pessoas para que pudessem, então, colonizar, explorar e ocupar. O sesmeiro, portanto, era quem recebia a terra, deveria produzir nessa terra, colonizar, ocupar e pagar impostos para Portugal. Esse modelo, a gente pode dizer que ele está na base da desigualdade de terras no Brasil, porque a sesmaria é a gênese, é o começo dos grandes latifúndios. O direito poderia ser renovado mais de uma vez, então o sesmeiro tinha direito de explorar, ocupar essas terras e esse direito era sendo renovado. Eram grandes extensões de terra, grandes fazendas que ficavam nas mãos de poucas pessoas. Trago aqui um quiz para a gente fazer, vou ler o quiz aqui para vocês. Eram obrigações do sesmeiro. Temos aqui as alternativas, um instante para responder e a gente volta com a resposta. Pessoal, a correção da nossa atividade, eu tenho certeza que você não teve dificuldade em realizar essa atividade. Então aqui, ó, quais eram as obrigações do sesmeiro? Vamos acompanhar a resposta correta aqui comigo? Produzir e pagar os impostos à coroa portuguesa. Bem tranquilo, né? Então, dando continuidade aqui, vamos falar da sociedade colonial. Como que essa sociedade ela se organizava, quais eram as classes que compunham essa sociedade? Então, durante o período colonial, a maior parte da população que vivia aqui na colônia, ela vivia na área rural. A gente sabe hoje em dia que a maior parte da população brasileira vive em áreas urbanas, né? Nessa época vivíamos em áreas coloniais. Trabalhavam em propriedades rurais e ligadas à produção agrícola e pecuária. Então a gente vai ver aí alguns gêneros alimentícios e a introdução da pecuária aqui no Brasil, ainda no século XVI. Essas propriedades, eles vão se tornar núcleos sociais. Então nós vamos ter uma estrutura que a gente conhece como engenho, o engenho de açúcar, nós vamos ter ali o senhor do engenho, né, as pessoas que vão trabalhar, os escravos, e ali a gente começa a formar então um núcleo social e a gente pode dividir esse núcleo social permitindo que a gente analise essa sociedade colonial, quem estava no topo, quem estava na base dessa sociedade colonial, né? Como eu disse a vocês, o engenho ele é o maior exemplo dessa sociedade colonial. A partir da introdução da cana-de-açúcar e do financiamento da produção de açúcar aqui no Brasil, nós vamos montar essas unidades produtivas, que também são unidades sociais, né? Esses complexos sociais, para que a gente possa então analisá-los. Trago aqui para vocês uma imagem de um engenho, dessa unidade de produção de cana-de-açúcar, né, dentro dessa área rural, utilizando aí tanto a força humana como a força de animais ali no engenho, em outras produções nesse período aqui. E o engenho, ele é a unidade produtiva do açúcar, é onde nós vamos então produzir esse açúcar para, na sua grande maioria no período colonial, exportá-lo para a Europa, onde ele tem um alto valor comercial. O engenho ele é formado pelo setor agrícola, como por exemplo o canavial, e pelo setor de beneficiamento, onde de fato eu produzia o açúcar. Então eu tinha uma área destinada à plantação do açúcar dentro desse latifúndio e uma área de produção desse açúcar, do beneficiamento desse açúcar, onde a cana-de-açúcar era transformada, portanto, em açúcar e também em aguardente, né, neste período aqui. Trago esse quiz para a gente fazer, vou ler para vocês aqui
o enunciado do quiz e a gente vai pensar juntos na resposta. O engenho era, lá no período colonial, uma unidade produtiva. Nós temos aqui as nossas opções de resposta e a gente volta com a correção. Tenho certeza que você consegue fazer esse exercício. Pessoal, vamos aqui na correção do nosso quiz. Então, o engenho era, no período colonial, uma unidade produtiva. Olhando aqui as nossas alternativas, a gente tem como resposta formado pelo setor agrícola, como a gente viu, onde era a plantação da cana-de-açúcar, e o beneficiamento, onde era, então, produzido a cana-de-açúcar e seus derivados, como, por exemplo, a cachaça. Então, nós temos esses dois núcleos dentro do engenho, beleza? Gente, sobre sociedade colonial, trago aqui para vocês uma representação do Jean-Baptiste Debré, um artista francês que veio para o Brasil no início do século XIX, na missão artística francesa, quando a família real estava aqui, e ele traz algumas representações, Ele pinta o cotidiano da sociedade colonial, do Rio de Janeiro, teve uma passagem aqui por Curitiba, onde também faz algumas representações da cidade de Curitiba. E daí ele traz essa obra para a gente, sobre a família colonial, saindo muito provavelmente aí de uma igreja, Então as pessoas que compõem essa família, para que a gente faça uma análise sobre essa imagem. Então eu peço que vocês analisem, e a gente vai identificar a posição social de cada personagem nesse contexto da sociedade colonial. Beleza? Então aqui eu trago, quem abre nessa família, geralmente, ou quase sempre, é o senhor do engenho. É o homem branco, rico, que produz a cana-de-açúcar. Então ele é o chefe da família, demonstrando aí uma sociedade patriarcal. Vejam que vem as crianças, e na sequência a mulher branca, provavelmente esposa do senhor de engenho, seguida aí pelos escravos atrás. Então, ter escravos nesse período colonial, por exemplo, demonstrava a riqueza de uma família. Então, quanto mais escravos eles tinham, principalmente utilizados dentro do trabalho doméstico e acompanhando essas pessoas aí nessas festividades, na missa, demonstrava o prestígio social que essa família tinha. Vejam os trajes também, esses trajes aí de moda portuguesa. Então, a gente ainda consumia essa moda portuguesa aqui no Brasil nesse período. Então, eu escrevo para vocês que o senhor de engenho ele é a nobreza da terra. Nós vamos ter os nobres aqui no Brasil e esses nobres são representados pelo senhor de engenho e eles acabam exercendo esse poder localmente. O senhor de engenho dentro dessa sociedade colonial, ele tem tanto poder político como poder econômico. Ele acaba sendo a principal esfera de poder dentro do engenho, claro que submetido aí a outras esferas superiores, como por exemplo o donatário, o próprio governo geral aqui no Brasil. Mas dentro do seu engenho ele é esse poder exerce desse senhor de engenho. Então é uma sociedade, como eu disse a vocês, marcada pelo patriarcalismo. Mas se a gente pensar, não era só os senhores de engenho e os escravos que faziam parte. De fato, essa é uma característica marcante da sociedade colonial açucareira. De um lado, os senhores de engenho, sua família, e de outros lados, os africanos e africanas que vieram para o Brasil para serem escravizados. Para além dessa dicotomia, dessa divisão, nós vamos ter outras classes sociais que estão presentes dentro da sociedade colonial açucareira. E eu trago aqui, havia diversas ocupações, como os comerciantes, pescadores,
ferreiros, carpinteiros, feitores, vaqueiros, pastores, oleiros, carneiros, mestres de açúcar, carreiros, mestres de açúcar, purgadores, agregados, padres, funcionários do rei, sacerdote e também médicos, advogados e engenheiro. Então vejam que, para além dessa divisão entre senhor de engenho e escravo, nós temos aí uma série de profissões, uma série de ocupações que estavam no cotidiano dessa sociedade colonial. Então, no topo da pirâmide da sociedade colonial, com certeza estava o senhor de engenho e sua família. No meio dessa pirâmide social estavam essas profissões que eu elenco aqui para vocês, né? Uma série de profissões que a gente traz aqui no debate da aula. E na base dessa pirâmide, nós vamos ter os africanos e africanas trazidos aqui para o Brasil para serem escravos. Tranquilo? Gente, nós temos uma atividade aqui, ó. Vamos ler essa atividade, uma atividade discursiva, então você vai aí responder no teu caderno, e depois você compartilha com o teu professor, com os teus colegas. Embora marcada pela expressão Casa Grande Senzala, a sociedade colonial era formada também por outros segmentos populacionais. Escreva um parágrafo sobre quem compunha essa sociedade colonial. A gente volta para fazer a correção dessa atividade. Pessoal, fazer aí a correção da nossa atividade, né? Então aí, embora marcada por essa expressão, inclusive Casa Grande Senzala é um título de livro do Gilberto Freire,
A sociedade colonial ela era, portanto, formada por outros grupos, né? Quais grupos formavam essa sociedade colonial? Então aí, para além dessa dicotomia senhor de engenho e de africanos escravizados, nós vamos ter uma gama de serviços, de trabalho aqui no Brasil que compõem essa sociedade. Então eu trago para vocês, né? Desde comerciantes, carpinteiros, vaqueiros, mestres de açúcar, padres, os funcionários do rei, sacerdotes, nós vamos ter médicos, advogados, engenheiro aqui no Brasil, o que faz com que essa sociedade ela seja formada aí, pelo menos pelos senhores de engenho e sua família, por esses profissionais, esses homens livres das mais variadas profissões, e a base da pirâmide formada por negros e negras que vieram para o Brasil para serem escravizados. Gente, a retomada então, dos nossos conteúdos de hoje, né? O açúcar no século XVI, ele vai se tornar o principal produto de exportação da colônia portuguesa. Nós passamos a produzir açúcar, esse açúcar ele tem um alto valor comercial na Europa e a gente então exporta esse açúcar, né? Portugal produz aqui e exporta esse açúcar para a Europa, uma produção monocultora, latifundiária que utilizava da mão de obra escrava. O engenho ele torna-se símbolo dessa sociedade açucareira, desse período no século XVI, no século XVII, responsável pelos lucros gerados para a coroa. Lembrando, né, os lucros do engenho não ficavam aqui na colônia, esses lucros eles eram remetidos a Portugal, uma vez que o açúcar ele ia ser comercializado lá. Ao redor do engenho, então, forma aí uma sociedade mais complexa do que essa dicotomia entre Casa Grande e Senzala, composta aí por vários profissionais, vários trabalhadores, homens livres que estavam aqui na colônia, estavam aqui no Brasil e que compunham essa sociedade. E a gente viu, lá na imagem do Debré, o patriarcalismo, o quanto essa sociedade ela era marcada por essa característica patriarcal, beleza? Pessoal, agradeço a presença de vocês, agradeço o nosso intérprete que ficou aqui com a gente. Um abraço, fiquem bem e até mais.